Vou te explicar ainda tudo sobre a investigação policial a respeito de sumiços superiores a 10 milhões de reais no São Paulo. Já no São Paulo, especulação de que o fundo de 200 milhões de reais para reforços não vingou. Será que é isso mesmo? Zero, tipo mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixa eu te explicar por que o São Paulo virou alvo de uma investigação policial. Thiago Correia, o mesmo delegado que indiciou Augusto Melo por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado, está apurando o sumiço de mais de 10 milhões de reais no São Paulo. Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar desvio de dinheiro na venda de atletas e enriquecimento ilícito. Polícia conseguiu constatar que há saques sistemáticos do São Paulo na era Júlio Casares. A ideia é entender quais os diretores e funcionários responsáveis por esses saques repetidos, esses saques, essas retiradas em negociações de atletas. Caso extremamente grave que pode resultar em indiciamento ou, quem sabe, até em prisão. As investigações no São Paulo começaram depois dos desdobramentos no Corinthians. Polícia Civil de São Paulo quis entender se a facção criminosa que tem atuação no Corinthians também tinha atuação no São Paulo. Não há qualquer relação, mas a polícia, a partir de uma série de denúncias, conseguiu apurar que existem irregularidades no Tricolor e elas estão sendo investigadas. Posso contar que essa investigação está em fase bem inicial no São Paulo, mas já que entrou de cabeça nessa história, a Polícia Civil, comandada pelo Thiago Correia, também vai investigar o esquema de venda clandestina de camarotes, denúncia que aconteceu nos últimos dias. É por essas e outras que está sendo cada vez mais difícil e insustentável imaginar a continuidade do presidente Júlio Casares, enorme pressão para que o Casares renuncie. Importante dizer que até agora não há nenhuma comprovação de participação do presidente, mas você pode ter certeza que, especialmente depois desse novo episódio de sumiço de 10 milhões de reais no departamento de futebol envolvendo vendas de jogadores, coisa vai ficar insustentável para o Júlio Casares. Bora falar agora sobre o São Paulo. Setoristas do Tricolor dizendo que o fundo de 200 milhões de reais para contratações de reforços para o time profissional não avançou. E a partir daí um monte de gente criticando bastante a diretoria do São Paulo, que merece várias críticas por uma série de motivos, mas não por esse. Desde o surgimento dessa história, tenho contado para vocês que nunca se debateu no São Paulo a possibilidade da criação de um fundo para reforços do time principal. Houve alguma confusão quando da divulgação dessa notícia. O que o São Paulo trabalhava nos bastidores é para a criação de um fundo em Cotia, que teria o aporte de 250 milhões de reais da Galápagos e eventualmente de mais 100 milhões de reais do Evangelos Marinax, se o grego assim o quisesse. Esse projeto está praticamente descartado porque o Júlio Casares percebeu que ele seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo. Foi então que surgiu essa confusão de jornalistas dando conta de que o Tricolor estaria criando um fundo para contratações de atletas para o time principal. Consultei 3 fontes diferentes e desde o início todos disseram que isso nunca foi discutido internamente. São Paulo vai ter pouco dinheiro para contratações para 2026. Primeiro reforço já anunciado do Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol. São Paulo também conversa com o Botafogo na tentativa de trocas. Já contei para vocês que Vitinho e Savarino não serão contratados porque preferem continuar no Rio de Janeiro. Tricolor que também mantém conversas com Gastão Ávila, jogador argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. São Paulo tenta convencer o time holandês para um empréstimo gratuito até o fim de 2026. Bora falar agora sobre São Paulo, Botafogo e aquela troca que poderia chegar até 3 jogadores de cada time. Preciso contar para vocês, notícia desse sábado, que Savarino e Vitinho estão praticamente descartados. Eles eram 2 dos principais alvos do São Paulo. Vou dizer mais, o Botafogo, no primeiro momento, até condicionou ou recusou colocá-los no negócio. Depois acabou aceitando, tudo para ter Ferrarese e Pablo Maia. Mas o Vitinho só quer conversar sobre a possibilidade de uma saída do Botafogo para clubes brasileiros a partir da metade do mês de janeiro. Isso porque o Vitinho ainda sonha em jogar na Europa e a prioridade é por ofertas de lá. O Savarino tem relutado com a ideia de trocar o Botafogo pelo São Paulo. Ele entende que vai ter mais protagonismo no Rio de Janeiro jogando a Libertadores do que no São Paulo participando da Sul-Americana. Diante desse cenário, só uma enorme reviravolta faria com que esses 2 atletas, o Vitinho que é lateral direito e o Savarino que é meia, estivessem nessa negociação.
Pablo Maia também está exigindo mais dinheiro do Botafogo para que se torne reforço botafoguense. As conversas continuam, mas seguem em compasso de espera. O grande problema nem tem a ver com os clubes, mas sim com os jogadores que precisam aceitar tais transferências. Por último, mas não menos importante, vou te contar sobre o futuro de Dória, pretendido pelo Fluminense e por um time de São Paulo, tudo a respeito de Bruno Rodrigues, jogador do Palmeiras, que é alvo de 2 times da Série A. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Vocês, para que sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Dória, zagueiro brasileiro de 31 anos de idade, que já conseguiu sua rescisão do contrato no futebol mexicano. Ele pertencia ao Atlas, que lhe devia um dinheiro. Dória chegou a um acordo, saiu de forma amigável e busca um clube no futebol brasileiro. Nos últimos dias, existiram portais que cobrem o Fluminense cravando que o Dória será reforço do tricolor. Até faz sentido, levando em consideração que o Thiago Santos já foi embora, de que o Thiago Silva já foi embora, ainda sem clube certo, a tendência é que o Thiago Silva possa ser anunciado pelo Milan. O Thiago Santos está de saída e vai defender o Curitiba. Até o Igor Rabelo não tem futuro garantido. Diante desse cenário de várias saídas de zagueiros, percebi que torcedores do Fluminense gostaram bastante da possibilidade da contratação do Dória, 31 anos de idade, no Brasil, esteve no Botafogo e no São Paulo, faz sucesso há bastante tempo no futebol mexicano. Mas o negócio ainda não está fechado com o Flu. E vou acrescentar uma outra informação importante, tem um time do estado de São Paulo em negociações com o Dória, dá para dizer que o Fluminense não está sozinho nessa briga. Só para completar em relação ao Flu, tricolor que pretende melhorar seu elenco para a próxima temporada e busca pelo menos 3 reforços de peso. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá para dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto. O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca. E a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Também contei com exclusividade nas minhas redes sociais, nessa sexta-feira, que o tricolor emprestou o goleiro Jandrei e o Patrick Lanza, ambos para o Juventude. O Jandrei já estava emprestado, o contrato de empréstimo terminou e o São Paulo concordou com o repasse do jogador por mais uma temporada. O Patrick vai em busca de mais minutos. No São Paulo jogaria muito pouco. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que as negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho não avançaram. Meio atacante de 21 anos de idade, que é pretendido pelo Botafogo e também por times da Europa. E esse é o grande problema. Como ele tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro de 26, ou o São Paulo vende o Rodriguinho agora, em janeiro, ou vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, deixando o São Paulo sem custos no fim da próxima temporada. O São Paulo tenta há meses a extensão do contrato com o Rodriguinho, mas tanto a questão financeira quanto a falta de perspectiva de ser titular absoluto fazem com que Rodriguinho e seu empresário não avancem nessas tratativas. Gostaria muito de saber de você, São Paulino, o que você pensa sobre o Rodriguinho. Tem futuro? Tem potencial? Melhor negociá-lo agora ou correr o risco de perder o jogador de graça em dezembro de 2026? Já Bruno Rodrigues está de saída do Palmeiras e está na mira de 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gosta bastante do Bruno Rodrigues. Queria acrescentar que o Internacional também entrou na disputa pelo ponta de 28 anos de idade. Jogador que teve 2 lesões muito sérias no joelho, até por isso não conseguiu jogar como se imaginava. Até esteve mais em campo nessa reta final de temporada, mas não faz parte dos planos do Palmeiras. O Internacional entrou em contato,
fez um pedido de empréstimo, Cruzeiro cogita, estuda se vale a pena empréstimo ou proposta em definitivo. A definição a respeito do atleta deve acontecer nos próximos dias. Essa política de Júlio Casares vai de mal a pior. Nessa quinta-feira ele conseguiu a aprovação da proposta orçamentária para 2026, mas votação extremamente apertada, algo bem pouco usual desde que ele se tornou presidente do Tricolor. Foram 112 votos a favor da aprovação contra 107 contrários. Detalhe, esse é o tipo de votação que passaria com enorme tranquilidade, mas membros da oposição se juntaram e decidiram votar contra a projeção orçamentária por entenderem que precisavam se manifestar e protestar contra a gestão do Júlio Casares, marcada nessas últimas semanas por uma série de problemas. Teve a goleada por 6-0 contra o Fluminense, teve a questão das canetas de emagrecimento usadas em jogadores do time principal. O principal de tudo, o escândalo envolvendo aluguel e venda de camarotes de forma clandestina. Enfim, um verdadeiro caos se instalou no São Paulo. Só para completar, dentro do Tricolor, muita pressão para que Douglas Schwartzman e Mara Casares sejam expulsos do Conselho Deliberativo. A dupla, inclusive, votou para aprovação da peça orçamentária de 2026, que prevê uma arrecadação acima de 900 milhões de reais e um superávit de mais ou menos 30 milhões. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante: Tricolor e River Plate enfim se acertaram para aquela troca que fará com que Galopo se torne jogador em definitivo do River Plate, Enzo Dias e Gonçalo Tapia a caminho de forma definitiva do São Paulo.